Eu acho que logo, logo a Petrobras vai voltar ao seu normal, não é isso? A ter resultados menos fantasiosos, mais consistentes e não distribuir tanto dividendo como está distribuindo, né? Talvez até o fato de distribuir alguns dividendos generosos agora pode ser talvez para colocar uma tampinha no buraco do governo, né? No buraco da nossa... O governo precisa de grana, então... Tá entendendo? Muita gente não entende isso, né? Porque a Petrobras, ela paga muitos royalties, dividendos, né? E impostos para o governo, né? Então, a questão é que talvez o governo, não atual, mas também os anteriores, talvez não fez uma boa gestão com esses recursos para voltar o dinheiro para a população, né, Barsi? Exatamente. E acho que a população não tem essa visão. Porque a gasolina está cara porque ela acompanha o barril do petróleo, o dólar está alto. Então, a Petrobras ela segue o patamar internacional. Mas a Petrobras paga muito em dividendo e royalties para o governo que não são bem utilizados, claro, né? Claro. Não há dúvida nenhuma. A Petrobras, ela é uma empresa que, vamos supor, de uns 3 anos para cá, ela deixou de ser um bom investimento para as empresas marginais. Por exemplo, a Petrobras começou a subir um pouco, o BNDES vendeu tudo que tinha. A Petrobras subiu um pouco, a Caixa Econômica vendeu tudo que tinha. A Petrobras subiu um pouquinho, a maioria dos fundos venderam tudo. Então, eles fizeram como eu, né? Vai receber 2 ou 3 anos aí, dividendo bom, e depois? Você vai vender para quem? Porque você tem uma estrutura de mercado que você tem a quantidade de ações que gera no mercado, né? Hoje, a Bolsa ela não tem estrutura para suspender o preço da Petrobras, porque é muito papel, entendeu? Então, não há esse dinheiro no mercado, não existe. E dificilmente haverá para fazer com que ela suba muito mais do que está. É uma pena que todos falem só sobre a Petrobras, né? É verdade. A Petrobras, eu vou dizer uma coisa para você, há um tempo atrás, ela custava 60 centavos também. Tá entendendo? E agora que o pessoal está falando, né? Ela teve uma evolução, depois que o Geisel assumiu a presidência, né? Ele gerenciou a coisa bem melhor, mas a Petrobras também já chegou a custar 60 centavos, a mesma coisa que o Banco do Brasil. Barsi, recentemente, eu acredito que foi até essa data, 22 de março de 2022, o senhor pode me corrigir, o senhor falou, estou comprando muito na Bolsa, estou aproveitando. Isso a gente sabe que o senhor faz sempre. Qual ação que nesse momento o jacaré, como o senhor fala, que o jacaré está de boca aberta querendo comprar? TASA. Taurus Armas. Taurus. Tem mais alguma para o pessoal ficar com os dentinhos, o jacarezinho ali? Eu estou comprando também ações da Vibra, na razão direta que elas passam a ser uma boa opção. Já comprei uma boa posição de Cosan e estou esperando ver se cai um pouquinho mais da Auren, que é da ex-CESP, não é isso? O senhor prefere a Cosan ou Raizen? Que muitos perguntam. Não, eu não prefiro, eu quero aquela que paga mais dividendo, eu não tenho preferências. A minha preferência não é pela empresa, é por aquilo que ela distribui. A Cosan, eu acredito que distribua, né, mais dividendo. A Cosan é uma holding, né? Então a Cosan tem ações de todas elas. Uhum. Então, a Cosan é a poderosa chefona. Pois é, diríamos assim, né? Diríamos isso. Barsi, em relação à IRB, foi muito falado, né? Quando o senhor compra algo, todo mundo comenta no mercado. E nós sabemos que tem muitos iniciantes que estão começando na Bolsa e, de repente, escutam IRB, Barsi, começam, né, a ter essa... Sabe, a entrar com os 2 pés na água. O que o senhor acha da IRB e vale a pena investir? Agora, vale a pena para o iniciante investir? Porque uma coisa é o Barsi, que colocou um pequeno, né, vamos dizer assim, uma porcentagem mínima do patrimônio. E outra coisa é o iniciante que muitas vezes, né, André, está começando e de repente coloca tudo ali na IRB. Bem, eu aprecio bastante empresas que desenvolvem atividades que você paga sem consumir. Por exemplo,
Energia elétrica. Você paga todo mês. Mas aí você fica 60 dias fora e não consome. Você chegou, a conta está lá. Então, você está pagando sem consumir. Seguro é a mesma coisa. Seguro, você faz um seguro e reza para que não haja o sinistro. Então, você está pagando por uma coisa que você não deseja que aconteça. Então, esse é o seguro e o resseguro. Então, eu tenho isso como um elemento. Ocorre que a IRB, ela foi alvo de uma administração desastrosa, fraudulenta. Então, eu costumo dizer o seguinte: quem são os dois principais acionistas da IRB? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Quem colocou esses maus administradores? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Esses maus administradores, eles desenvolveram atividades que geraram lucros inexistentes. Quem se beneficiou desses lucros inexistentes? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Quem recebeu dividendos indevidos? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Então, eles é que têm que salvar a empresa. Por quê? Porque a empresa foi alvo dessa administração desastrosa e, ao longo do tempo, alguém foi e fez uma auditoria, tá certo? Descobriu um monte de coisa errada, republicou e refez todos os balanços, e a partir daquela providência de refazer os balanços, chegou numa conclusão que a empresa tinha um problema, tá certo? Um problema que era um problema de sinistros, tá correto? Muito bem. Então, nós, quando adquirimos as ações da IRB, a gente adquiriu o quê? Um contexto chamado seguro, porque o seguro talvez seja uma das atividades mais bem quistas no mundo inteiro, né? O Warren Buffett, por exemplo, ele é fanático por empresas de seguro. Por quê? Exatamente por causa desse detalhe, que é um bem que você paga sem consumir, entendeu? E a gente foi comprando na esperança e na expectativa que toda essa adversidade que ocorreu no balanço da IRB pudesse ser traduzida em novos fatores. E ela tem sido traduzida em novos fatores. Só que a IRB tinha mais de 220 milhões de ações alugadas. Então, o preço dela é um preço irreal. Se o cidadão que tem esses 200 e poucos milhões de ações alugadas tiver que devolver, vai a 20 pau o papel, vai a 10 reais. Então, o preço ele é irreal por causa de um mecanismo irreal também.